Apocalipse capítulo 21, 8 diz: quanto, porém, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem são os tímidos de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que estão inseridos dentro de um mesmo grupo de pessoas? Aqui eu tenho vários tipos de pessoas que estão inseridos dentro de um mesmo grupo, que estão sendo reprovados por Deus por suas atitudes e escolhas. E aí a Bíblia já está traçando um destino para essas pessoas. E aí os tímidos estão fazendo parte desse grupo, estão inseridos dentro desse grupo. Quem são esses tímidos? O ser humano ele tem inúmeras características que compõem a sua personalidade. E a timidez faz parte dela. Então, essa timidez de Apocalipse, ou esses tímidos de Apocalipse capítulo 21, 8, ele não tem nada a ver com comportamento, mas com atitude. Existe para a gente entender, ou pelo menos quando eu tive a compreensão melhor desse texto, existe um dicionário da língua portuguesa, da editora Objetiva, e ele traz dois significados para essa palavra timidez. A primeira é acanhado, falto de desembaraço. E a segunda é quem tem temor, receoso. Então, esse significado, ele me dá uma clareza maior. Por quê? Porque quando eu chego em Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo 37, que Jesus está no barco com os discípulos e se levanta uma grande tempestade, Jesus ali está dormindo na proa, e uma tempestade, um vento muito forte, as águas começam a entrar no barco, os discípulos ficam com medo. Eles vão lá, acordam Jesus e perguntam a Jesus: você não se importa com o que pereçamos? Existe um medo de morrer dos discípulos. Jesus levanta, ele acalma o vento, acalma a tempestade, vem uma bonança, e Jesus vai fazer duas perguntas para os discípulos. A primeira é: por que vocês são tão tímidos? É uma pergunta de Jesus para os seus discípulos. Por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Então percebe que a palavra timidez, tímido, dentro desse contexto de Jesus com os discípulos, está ligado à fé. Então, quando eu pego o significado desse dicionário da língua portuguesa, da editora Objetiva, eu vou entender a pergunta de Jesus para os discípulos, porque ali o que faltou para os discípulos, na realidade, foi ter uma postura, ter uma atitude, não ficarem receosos de tomar uma atitude e fazer o que Jesus fez: repreender o vento e acalmar a tempestade. Ao invés disso, os discípulos tiveram medo de morrer. Eles foram tímidos no seu comportamento. Então, a repreensão de Jesus para os seus discípulos em termos de timidez e ali a timidez dos discípulos não foi uma timidez de comportamento, mas foi uma timidez de atitude. Eles ficaram receosos de tomar uma atitude, repreender o vento, acalmar a tempestade, mas eles preferiram chamar Jesus porque eles não tiveram coragem de tomar essa decisão. Então, esse significado desse dicionário, ele me remete a esse texto, e aí me leva a Apocalipse, que essa palavra de Apocalipse capítulo 21, no seu original, ela é deilos, que significa covarde. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, tímido ali não tem nada a ver com comportamento, mas tem a ver com atitude, pessoas covardes. E quem escreveu foi João, na ilha de Patmos. Existia todo um contexto que levou João a escrever isso, e nós não vamos falar sobre isso agora, mas essa timidez comportamental de Apocalipse capítulo 21, 8. Ou seja, o que João está dizendo ali são aquele grupo de pessoas que não depositaram a sua fé em Cristo, pessoas que foram medrosos, pessoas que preferiram negar a fé e fugir do seu compromisso com Deus. Então, esses tímidos também, eles podem ser aqueles que sentiram vergonha em Cristo e preferiram não envolver a sua causa cristã. Por isso foram chamados de covarde. Então, essa timidez de Apocalipse são um grupo de pessoas que foram covardes em relação à sua atitude com Cristo.
pessoas que negaram Jesus, pessoas que ouviram e não deram crédito àquilo que ouviram, pessoas que se acovardaram, tomaram uma atitude em cima daquilo que ouviram, em cima daquilo que foram ensinados. Então, timidez, covardia, não comportamental. Então, você que é tímido por comportamento, fique tranquilo, porque essa sua timidez não tem nada a ver com comportamento, não tem nada a ver com o contexto de Apocalipse capítulo 21:8. A sua timidez é de comportamento. E a timidez a timidez de Apocalipse é uma timidez de covardia, de pessoas que negaram a sua fé, pessoas que negaram o seu chamado, pessoas que negaram a Cristo dentro do contexto que estavam vivendo naquela época. Eles se acovardaram em tomar uma atitude e reconhecer quem Cristo era. Então, essa timidez de Apocalipse, ela volta lá atrás à atitude e não propriamente dito ao comportamento. Então, Apocalipse capítulo 21:8, timidez, ela está inserida dentro de um contexto de pessoas que foram levianas, de pessoas que foram assassinas, impuros, feiticeiros. Então, os covardes, então inseridos dentro do mesmo contexto, fazem parte de um mesmo grupo que tem o mesmo destino.